Boa noite. Eu me chamo Iana de Carvalho Maia e hoje eu vou falar um pouco sobre o uso racional de princípios ativos e fitoterápicos e a sua prescrição farmacêutica na fitoterapia. Me chamo Iana, eu sou graduada em farmácia pelo Instituto Esperança de Ensino Superior, o IESP. Eu fiz especialização na área da fitoterapia pela Faculdade de Tecnologia Avançada, em parceria com a Dalmas. E esse ano eu finalizei o mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Federal do Rio Grande do Sul. Os tópicos que serão abordados são o conceito de fitoterapia, a história da fitoterapia, os fitoterápicos e seus ativos, aplicações clínicas, prescrição de fitoterápicos, farmacologia dos fitoterápicos e ensaios pré-clínicos e clínicos. Começando um pouco sobre o conceito de fitoterapia, os fitoterápicos, eles são medicamentos feitos com plantas medicinais. E assim como qualquer outro tipo de medicamento, eles são distribuídos distribuídos e comercializados em formas farmacêuticas, como cápsulas, comprimidos, pomadas, xaropes, as quais são constituídas pela planta e seus derivados e outras substâncias para compor a formulação farmacêutica, com diferentes funções, por exemplo, para melhora do sabor e da aparência. Sobre o conceito de planta medicinal, ela é uma espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Já a droga vegetal, ela é a planta medicinal ou parte que contém substâncias ou até classe de substâncias que vão causar uma ação terapêutica após processo de coleta, estabilização, secagem, quando aplicável, na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Já o derivado vegetal, ele é o produto da extração da planta medicinal in natura ou da droga vegetal, o qual se apresenta na forma de extrato, tintura, alcoolatura, óleo fixo ou óleo volátil e volátil, cera, exudado e etc. Enquanto o fitoterápico ele já pega a planta medicinal em si, o fitocomplexo ele é um conjunto de todas as substâncias originárias do mecanismo do metabolismo primário, aminoácidos, proteínas, ou dos secundários, próprios alcaloides, as flavonoides, saponinas, cumarinas, taninos e outros, que são responsáveis pelo conjunto, pelos efeitos biológicos de uma planta medicinal ou de seus derivados. Por exemplo, a cafeína isolada, ela é um fitocomplexo ou um fitofármaco. Já o produto tradicional fitoterápico são produtos obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja segurança e efetividade elas são baseadas em dados publicados na literatura técnico-científica que sejam concebidos para serem utilizados sem a vigilância de médicos ou de profissionais prescritores para fins de diagnóstico, de prescrição ou de monitorização. Aqui o fitofármaco, na verdade, eu acabei confundindo lá, mas aqui o fitofármaco são substâncias purificadas e isoladas, por exemplo, a cafeína, a partir de matérias-primas vegetal, com uma estrutura química bem definida e atividade farmacológica. Por isso, os fitofármacos eles não são considerados os fitoterápicos. É importante que a planta ela seja correta, na dose certa, e que ela não apresente contaminantes, como areias, micro-organismos, metais pesados, agrotóxicos e outros que são provenientes desse processo de coleta ou de colheita, ou mesmo do processamento da planta medicinal. O que a gente encontra muito hoje, tanto em mercados e feiras, né, principalmente em feiras onde são encontradas mais plantas medicinais, amostras que têm pedaços de insetos, tem areia,
E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer essa escolha. É essencial que sejam tomadas as medidas necessárias para que esses contaminantes eles não estejam presentes no fitoterápico. Sobre a história da fitoterapia, ele deriva do grego terapia e fito, tratamento com vegetais. Ele foi dado à terapêutica que utiliza os medicamentos cujos constituintes ativos são plantas ou derivados vegetais que têm a sua origem no conhecimento e no uso popular. E essas plantas utilizadas para esse fim, elas são denominadas medicinais. O Brasil, ele tem o uso forte de plantas medicinais nas práticas indígenas e nos seus rituais de cura. Muitas vezes eles eram utilizados quando o pajé usava suas diversas ervas e curava os doentes. A prática do uso de plantas medicinais, ela teve um maior avanço devido ao progresso científico na área da química e da farmacognosia, que permitiu analisar, identificar, separar ativos de plantas e ervas. O Brasil ele é considerado um país mega diverso, com uma biota estimada entre 170 e 210 mil espécies, o que corresponde a cerca de 13,1% da riqueza mundial conhecida. E as plantas, elas estão entre os grupos mais bem estudados do Brasil, com 34.916 espécies catalogadas. Muitas espécies elas ainda não foram sequer descritas, e as que não foram descritas, muitas vezes elas já podem ter sido extintas. Fitoterápicos e seus ativos. Da mesma forma que em qualquer medicamento, para que a determinada espécie apresente alguma propriedade medicinal, é necessário que ela tenha em sua composição química uma ou mais substâncias responsáveis pelo efeito medicamentoso. Pode ser utilizado de forma isolada, quinina, rutina e cafeína, na forma de extrato bruto, os taninos, ou de extratos purificados, os gincolídeos. Falando um pouco dos heterosídeos, a gente vai passar pelas antraquinonas, pelas saponinas, pelos cianogenéticos, pelas cumarinas, pelos flavonoides e pelos cardioativos. Depois, vamos para os alcaloides, os taninos, os óleos essenciais e outros ativos. Heterosídeos, eles são por hidrólise, eles originam um açúcar, uma ou mais ozes, e um núcleo fundamental, denominado a glicona, e classifica o glicosídeo como antraquinônico, saponínico, cianogenético, flavonoide, cardioativo e cumarínico. Eles podem existir na forma C-glicosídeo e O-glicosídeo. O que seria esse C-glicosídeo? É o glicosídeo ligado com carbono, e o O-glicosídeo é o glicosídeo ligado ao oxigênio. Em relação às antraquinonas, extratos à base de antraquinonas e também algumas substâncias isoladas, como a aloína, elas são utilizadas como laxante. São compostos oxigenados formados a partir da oxidação de fenóis, e sua principal característica é a presença de dois grupos carbonílicos, formando o sistema conjugado. Qual é o mecanismo de ação das antraquinonas? Alguém sabe? Não? As antraquinonas, elas são abundantes na natureza, sendo encontradas em fungos, linques e nas angiospermas, e apresentam uma importante atividade terapêutica. Ela tem ação farmacológica como laxante, e seu papel biológico é a defesa química das plantas, que as possui contra insetos e outros patógenos, função da inibição de germinação também de outras plantas. No Brasil, a maioria das especialidades farmacêuticas contendo compostos antraquinônicos com indicação de laxante
consiste em associações de vários extratos vegetais e, às vezes, inclui também outras substâncias ativas de origem não vegetal. Nesse grupo, os vegetais mais utilizados contendo as antraquinonas são cáscara sagrada, sene e ruibardo, e são amplamente empregados pela indústria farmacêutica no Brasil e em outros países. Aqui era uma imagem do fitoterápico sene. Em relação às saponinas, elas são metabólitos muito comuns no reino vegetal, e a sua natureza química são glicosídeos de esteroides ou de terpenos policíclicos, que apresentam como característica a propriedade de, em solução aquosa, formar espuma abundante e apresentar sua ação detergente e emulsificante. É daí que a característica desse grupo de compostos, do qual deriva o seu nome, que vem do latim sapone, de sabão. As saponinas, elas são componentes importantes para a ação de muitas drogas vegetais, com destaque aquelas tradicionalmente usadas como expectorantes e diuréticos. Um exemplo de drogas de uso tradicional, como expectorantes, é a polígola, a prímula, a grindelha e o alcaçuz. E como diuréticas a era, a salsa-parrilha, a herniária glaba, betula pêndula e etiseto arvense. Aqui é uma imagem também do uso expectorante da edera. Os cianogenéticos, eles produzem, por hidrólise ácida ou enzimática, uma ose e uma glicona capaz de liberar o ácido cianídrico. Tem relatos de atividade anticâncer para preparações contendo amigdalina, e a liberação de ácido cianídrico ou de seus sais pode levar a reações tóxicas severas. Aqui é o desenho da amigdalina. Em relação às cumarinas, elas fazem parte dos metabólitos denominados como benzopiranos e são classificados também como heterosídeos. Na sua estrutura química, há um anel benzênico fundido com uma lactona. Quando se fala em cumarinas, a gente pensa logo na fruta cumaru, que dá origem ao nome do composto. Mas as cumarinas, elas também podem ser encontradas em grande variedade de vegetais e também são presentes em alguns fungos e bactérias. A cumarina, ela faz parte de muitos medicamentos porque ela possui propriedades antibióticas, anti-inflamatórias e broncodilatadoras. Os flavonoides, eles são biosintetizados a partir da via dos fenilpropanoides e constituem uma importante classe de polifenóis presentes em uma relativa abundância entre os metabólitos secundários de vegetais. Uma substância fenólica ou polifenólica é aquela que possui uma ou mais núcleos aromáticos, contendo constituintes hidroxilados ou seus derivados funcionais, como ésteres, éteres, glicosídeos e outros. São denominadas de O-heterosídeos quando a ligação se dá por intermédio de uma hidroxila, e C-heterosídeo quando a ligação se dá com o átomo de carbono. Quando o flavonoide ele se encontra sem o açúcar, ele é chamado de aglicona ou genina, sendo muitas vezes denominada de forma livre. Em relação a classes e compostos, existem as flavonas, os flavonóis e os flavonóis, que conferem coloração branco, amarelo ao vegetal. Os isoflavonoides, que o isoflavonoide mais conhecido, ele está presente na soja. E as flavononas, que são das frutas cítricas, tomates e de certas drogas aromáticas. As chalconas, que é a pigmentação amarela que passa para vermelho. As antocianidinas, que apresentam
coloração laranja, vermelho e violeta nas flores e frutos, e as catequinas, que estão presentes no chá verde, no damasco e no chocolate. Em relação aos isoflavonoides, eles são caracterizados como os demais flavonoides por uma cadeia arila, carbono 3 arila, do tipo de fenil 1,2 propano. E essas estruturas, elas ocorrem em grande abundância em vegetais da família Fabaceae. Aqui é um exemplo de um medicamento fitoterápico, a Glycine-Max, a soja, que ela contém flavonoides do tipo isoflavonas. Em relação aos cardioativos, alguns esteroides naturais apresentam uma alta especificidade e potente ação sobre o músculo cardíaco. Estes esteroides, eles ocorrem na forma de heterosídeos e, devido à sua ação farmacológica, são chamados de heterosídeos cardioativos ou cardiotônicos. Ferriat foi o primeiro pesquisador a atribuir a ação cardiotônica a esses heterosídeos, em 1799. Porém, somente no início do século passado, as estruturas químicas dessas substâncias foram elucidadas e suas ações farmacológicas foram investigadas, tendo sido definido seu emprego no uso do tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, além de outros problemas cardíacos. O representante dos cardiotônicos mais conhecido são as espécies de digitalis, que tem o nome popular como dedaleira. Em relação aos alcaloides, o termo alcaloide, ele foi apresentado pela primeira vez pelo farmacêutico Meibner para descrever os metabólitos que foram isolados no mesmo período em que apresentavam características de base alcali. Sua primeira definição, os alcaloides apresentavam características básicas, continham um nitrogênio e eram obtidos de planta. Mas, após o conhecimento da sua origem biogênica, os requisitos a serem derivados de serem derivados de aminoácidos e apresentarem nitrogênio na forma de heterociclo foram acrescentadas. Uma das curiosidades é que os alcaloides, eles já estiveram envolvidos em epidemias de envenenamento, já foram utilizados com o propósito de matar, como, por exemplo, na execução de Sócrates, usando o chá de cicuta, que continha alcaloide conina. E também os nossos indígenas, eles usavam a atividade dos alcaloides através da utilização de extrato seco de curame em lanças e flechas, justamente para imobilizar a caça. O uso de plantas medicinais reconhecidas pelo fato de conterem alcaloides em sua constituição química, como a papoula, a tropa beladona e a mandrágora, elas datam de mais de 4.000 anos atrás pelo povo assírio, já na China, na Índia, no Egito, na Grécia, e em diferentes períodos, as plantas produtoras de alcaloides também foram listadas em compêndios no tratamento de diferentes patologias. Em relação aos seus aspectos gerais, os alcaloides, eles estão geralmente localizados em tecidos como raízes, folhas, casca, caule, frutos e sementes. Nos vegetais, os alcaloides, eles desempenham a função de fonte de reserva de nitrogênio, reguladores do crescimento, no caso, os hormônios, auxiliar na manutenção de equilíbrio ácido básico, proteção contra os raios do sol e na defesa de micro-organismos e predadores. Aqui são as fotos da mandrágora, um dos representantes dos alcaloides. Em relação aos taninos, são substâncias fenólicas solúveis em água.
as quais apresentam a habilidade de formar complexos insolúveis em água com alcaloides, gelatina e outras proteínas. Eles eram utilizados para no uso do curtimento. Nesse curtimento são formadas ligações entre as fibras de colágeno na pele animal, a qual se adquire uma resistência ao calor, à água e os abrasivos. Essa capacidade dos taninos se combinarem com macromoléculas explica a capacidade deles precipitarem celulose, pectinas e proteínas. Eles dão o sabor adstringente de muitos frutos e muitos vegetais, são solúveis em água e são classificados de acordo com a sua estrutura química em dois grupos, os taninos hidrolisáveis e os taninos condensados. Plantas ricas em taninos, elas são empregadas na medicina tradicional para o tratamento de diversas patologias, como a pressão alta, diarreia, o reumatismo, hemorragias, feridas, queimaduras, problemas estomacais, renais, do sistema urinário e em processos inflamatórios em geral. Uma das plantas representantes do grupo dos taninos é a Monteverdia ilicifolia, que antes ela era chamada de Maitenus ilicifolia, ela é popularmente conhecida como espinheira santa. Em relação aos óleos essenciais, eles também são chamados de óleos voláteis, óleos etéreos ou essência, e são misturas complexas de substâncias voláteis lipofílicas, em geral odoríferas e líquidas, obtidas de matéria-prima vegetais. São princípios aromáticos encontrados em várias partes das plantas e podem estar presentes em partes específicas de planta ou em algumas estruturas, como as células isoladas, as cavidades, os tricomas, entre outros. Quando eles são recém-extraídos, como, por exemplo, aqui um óleo essencial de lavanda, os óleos voláteis eles costumam ser incolores ou ligeiramente amarelados. Em relação a polissacarídeos, eles ocorrem em bactérias e fungos, algas, vegetais superiores e animais possuindo funções variadas nesses sistemas biológicos. Os polissacarídeos, ultimamente, eles emergiram como uma importante classe de produtos naturais bioativos, com atividade antitumoral, imunomoduladora, anticoagulante, anti-inflamatória e antitrombótica, antiviral, hipoglicêmica e hipocolesterolmiante, entre outras, e têm sido relatadas para uma grande variedade de polissacarídeos. Em relação aos terpenos, alguns promovem o relaxamento e alívio de estresse, enquanto outros promovem foco. Uma única espécie de planta ela pode produzir mais de 100 diferentes tipos de terpenos, sendo que eles têm ainda a capacidade de interagir com outros compostos da planta e mesmo até com componentes do organismo humano. Falando em relação à parte 2, a gente já vai entrar na parte da prescrição com alguns fitoterápicos. Os benefícios da prática, eles são comprovados em muitas especialidades e seus resultados são demonstrados na prevenção, no controle e no tratamento de muitas enfermidades, como diabetes, hipertensão, gripe, bronquite, distúrbios gástricos e a ansiedade. No uso da clínica, na prática, geralmente milhares de pacientes eles respondem positivamente a tratamentos com plantas que visam melhoras no sono, no humor e no fortalecimento da imunidade. Em relação à fitoterapia no sistema respiratório, eu trouxe dois exemplos.
né, que são mais conhecidos, a Micânia aglomerata, o guaco. Ele é empregado nas afecções do aparelho respiratório, bronquite crônica e asma e tosse, nas dores de origem reumática, em quadros febris, e nas afecções da orofaringe. Ele é contraindicado na gravidez e na lactação, justamente por não existirem dados de confiabilidade. Os seus princípios ativos são princípios amargos, como as cumarinas, os taninos, as saponinas, o guacosídeo, terpenos e o ácido caurenoico. A forma farmacêutica é de chá, cápsulas, chá, tinturas e xaropes. Aqui eu trouxe duas doses recomendadas. Na dose de extrato fluido é de 1 a 4 ml diário. E na tintura 1:5, 5 a 20 ml ao dia. Quanto às precauções em relação ao guaco, as altas doses elas podem causar diarreia e vômito, e o seu uso prolongado pode ocasionar acidentes hemorrágicos por haver o aparecimento de efeito antagonista com a vitamina K. Em relação aos efeitos adversos, as altas doses podem provocar náuseas, vômitos, hipertensão e taquicardíaca. Em relação às interações medicamentosas, a presença da cumarina no guaco, ela pode potencializar o efeito de medicamentos anticoagulantes, podendo causar hemorragia, e ela também interage com anti-inflamatórios. Em relação ao eucalipto globulus, o eucalipto, ele possui atividades antissépticas e expectorantes, que é indicado para gripes, resfriados e adjuvantes no tratamento de bronquite e asma. As partes utilizadas são as folhas e óleo essencial. E ele não é indicado para grávidas, lactação e menores de 12 anos. Esses óleos essenciais, e eles conferem uma propriedade antisséptica e expectorante, e o uso externo, ele é cicatrizante. Já os ácidos fenólicos, eles são associados à atividade hipoglicemiante. Além de não ser indicado na gravidez e na lactação, justamente e em menores de 12 anos, as pessoas, pacientes que fazem algum tipo de uso de analgésico ou tranquilizante, elas podem apresentar uma aceleração na atividade destes fármacos, porque o eucalipto, ele acelera o metabolismo hepático desses medicamentos. Em relação aos princípios ativos, ele apresenta o óleo essencial, o óleo essencial de nome eucaliptol ou cineol, alfa e beta-pileno, taninos, ácidos fenólicos e flavonoides. Algumas doses recomendadas é o extrato fluido, na proporção de 1:1, de 20 a 30 gotas, 2 a 3 vezes ao dia, e a tintura de 1:8, com etanol a 35%, na dose de 1 a 3 ml por dia. Quanto às precauções, doses altas do óleo, eles são tóxicos para pessoas que recebem terapia com hipoglicemiantes. Em relação aos efeitos adversos, pode causar vômitos, náuseas, irritação cutânea em pessoas com hipersensibilidade ao óleo. Em relação às interações medicamentosas, a essência do eucalipto, ele produz no fígado o aumento na velocidade de metabolização de vários medicamentos por indução enzimática do citocromo, e há relatos da potencialização de fármacos hipoglicemiantes em pacientes diabéticos. Em relação à fitoterapia no sistema cardiovascular,
Eu trouxe a alcachofra. Ela age na aterosclerose, em dislipidemias e síndromes do intestino irritável. A parte utilizada é a folha. E não se recomenda usar na gravidez por causa justamente de insuficiência de dados em crianças menores de 12 anos. Além também, em relação às crianças menores de 12 anos, não é recomendado usar porque elas podem causar obstrução de vias biliares. Em relação aos princípios ativos, ela apresenta lactonas sesquiterpênicas, ácidos fenólicos, antocianinas e flavonoides livres e sais minerais. Em relação às formas farmacêuticas apresentadas, elas se apresentam em forma de planta seca, pó seco, extrato seco padronizado, fluido, chá e tintura. E eu trouxe 2 exemplos: o extrato seco padronizado em 2% de cinarina, de 200 até 625 miligramas ao dia, depende do prescritor. E a droga vegetal em pó seco, na proporção de 5:1, de 200 a 500 miligramas 3 vezes ao dia. Em relação ao hibisco, ele possui uma propriedade antihipertensiva, com efeito vasodilatador periférico e protetor, e angioprotetor. A parte utilizada é a flor, e pessoas que são portadoras de doenças cardíacas graves, elas devem limitar o seu consumo. Os princípios ativos são ácidos orgânicos, como, por exemplo, o ácido tartárico, pigmentos, vitamina C, mucilagens, flavonoides, a ibicina, ibicetina e outros, e as antocianinas. Em relação à forma farmacêutica, ela é encontrada em natura, pó seco, chá, extratos secos e tinturas. Eu trouxe 2 exemplos recomendadas, como o extrato seco na proporção 2:1, de 100 miligramas até 3 vezes ao dia, antes das principais refeições, e o extrato fluido de 30 gotas 3 vezes ao dia, de 30 gotas 3 vezes ao dia. Em relação à fitoterapia no sistema digestório, eu trouxe a Maitenus ilicifolia, que agora se chama Monte Verde ilicifolia, a espinheira santa. Ela age como antidispéptico, antiácido e protetor da mucosa gástrica. Suas partes utilizadas são as folhas, e ela não deve ser usada durante a gravidez ou lactação. Ela tem como princípios ativos os terpenos, os flavonoides e os taninos, com cápsulas ou comprimidos contendo... e as suas formas farmacêuticas são cápsulas ou comprimidos contendo o extrato seco. 2 exemplos de doses recomendadas: o extrato seco padronizado em 3,5% de taninos totais, de 350 miligramas ao dia, e o extrato seco de 860 miligramas de 2 a 3 vezes ao dia. A Senna alexandrina, ou Sene, ele é usado no tratamento de constipação intestinal, e as folhas e frutos são as partes indicadas. Ele é contraindicado para menores de 12 anos, grávidas e lactantes. Como exemplos, eu trouxe o extrato seco padronizado em 10% de cenosídio, 100 miligramas ao dia, e ingerido as doses à noite ao deitar ou até dose única.
e na forma de extrato seco, 100 a 300 miligramas de 1 a 4 vezes ao dia. Os princípios ativos do SENI são o cenosídeo, na forma de extrato pradronizado em 10%, as antraquinonas, os cenosídeos C e D, carboidratos, no caso os polissacarídeos, na mucilagem, a galactose, flavonoides como o camphorol, e além de outros componentes como saponina, manitol, resina e os óleos voláteis. Ela também é contraindicada a pacientes que têm qualquer hipersensibilidade de alergia a algum componente da fórmula. Também não deve ser usada em casos de constipação crônica grave. E uma das precauções também é contraindicado por mais de 2 semanas sem supervisão médica ou do prescritor. Se houver hipersensibilidade, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Os metabólitos ativos que estão presentes no SENI, eles passam para o leite materno em pequenas quantidades. O uso, em relação aos efeitos adversos, o uso do SENI, ele pode ocasionar desconforto no trato gastrointestinal, com presença de cólicas e espasmos, e se caso isso acontecer, deve-se diminuir a dose. Já as antraquinonas, elas podem alterar a cor da urina para um amarelo escuro ou marrom avermelhada, o que desaparece com a suspensão do uso do fitoterápico. Já o uso crônico ou a superdosagem pode resultar em diarreia, com distúrbios eletrolíticos, acidose ou alcalose metabólica, albuminúria, hematúria e principalmente a hipocalemia. Nisso, a deficiência de potássio ela pode conduzir a disfunções cardíacas e neuromuscular, como lentidão, a inibição do peristaltismo intestinal e a má absorção, além de dependência com possível necessidade do aumento da dose, podendo justamente agravar a constipação intestinal. Já também o seu uso prolongado está associado à perda de peso e à redução da concentração de globulinas séricas. Inclusive, em casos raros, ele pode levar a edema e nefropatia. Em relação às interações medicamentosas com o SENI, o aumento do peristaltismo intestinal ele pode reduzir a absorção de fármacos administrados oralmente e anticoncepcionais orais. A hipocalemia decorrente da utilização prolongada pode potencializar os efeitos do glicosídeos cardiotônicos e arritmias cardíacas, ou o uso simultâneo do SENI pode, com outros medicamentos ou drogas vegetais que induzem hipocalemia, como diuréticos, ou a raiz de alcaçuz, pode causar um desequilíbrio eletrolítico que resulta em disfunções cardíacas e neuromusculares. Em relação à fitoterapia no sistema endócrino, eu trouxe a Bauhinia fulvicata, a pata de vaca. Ela é usada como auxiliar no tratamento do diabetes. As partes utilizadas são as folhas e não se deve usar em pacientes que apresentam hipotireoidismo. Não foi demonstrada estudos em relação à espécie ainda que
que possam deixar com que a grávidas e lactantes usem esse fitoterápico. Já os princípios ativos da pata de vaca são saponinas, taninos, terpenoides, flavonoides, alguns traços de fenóis e alcaloides. Nos flavonoides são a rutina e a quercetina. Eu trouxe algumas doses recomendadas, na forma de extrato seco padronizado a 5% de taninos, 250 miligramas ao dia, e tintura de 30 a 50 gotas até 3 vezes ao dia. Quanto aos seus efeitos adversos, ainda não foram relatados efeitos adversos com o uso popular. Em relação às interações medicamentosas da baunilha, ela pode interagir com hipoglicemiantes orais e com a insulina. E tem também o Fucus vesiculosus, de nome científico, nome popular Fucus. A parte utilizada é toda a planta. Ela é indicada para hipotireoidismo e ela é eficaz em pacientes com menos de 30 anos. Ela é mais eficaz em pacientes com menos de 30 anos. É contraindicado para pessoas em tratamento com hormônios tireoides e com agentes antitireoidianos. Ela é contraindicada também para ansiedade, insônia, taquicardia, hipertensão e cardiopatias. Para pacientes em processo de desintoxicação alcoólica, não se pode prescrever a forma de dosagem como tinturas. O seu princípio ativo é um extrato padronizado a 1,5%, extrato seco padronizado a 1,5% de iodo, de 10 a 330 miligramas ao dia. Além de polissacarídeos e potássio, bromo, cloro, magnésio, ferro, silício e cálcio. Em relação às suas formas farmacêuticas, pela possibilidade de conter metais pesados e dificuldade de quantificar o seu conteúdo em iodo, recomenda-se escrever apenas fórmulas que apresentem controle sanitário, preferencialmente em forma de cápsulas ou comprimidos entéricos. E quanto a uma precaução, quando se utiliza de forma descontrolada, geralmente como automedicação para perder peso, pode-se produzir um quadro de intoxicação por iodo, devido a uma hiperatividade da tireoide, que é caracterizada por um quadro de ansiedade, insônia, palpitação e taquicardia. E os efeitos adversos, justamente devido ao consumo de grande quantidade, pode aumentar o risco de hemorragia pós-operatória e causar irritações gástricas e náuseas. E também em pessoas sensíveis ao componente pode ocorrer reações alérgicas. Ele também, além das interações medicamentosas, além de interferir no tratamento hormonal para normalizar a glândula de tireoide, o Fucus, ele também pode reduzir a absorção normal de ferro no intestino. Falando da fitoterapia no sistema urinário, a vacina Macrocarpum
conhecida como Crambel, ela é usada na prevenção de tratamento sintomático de infecções do sistema urinário. Não se deve usar em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da formulação. A parte utilizada é o fruto. Seus princípios ativos, ela possui uma grande variedade de flavonoides, como a quercetina, a catequina e a epicatequina, antocianinas e taninos e derivados do ácido fenólico. Suas formas farmacêuticas são sucos, extratos, cápsulas, xarope, comprimido. Algumas doses recomendadas aqui, no caso, o extrato seco padronizado a 25% de antocianinas, de 500 a 1.000 miligramas ao dia. E o extrato seco solúvel, que no caso se dissolve 6 gramas, o que equivale a uma colher de sobremesa, em 200 ml de água diariamente. Em relação à Ixentro arvense, ela é popularmente conhecida como cavalinha. É utilizada suas partes aéreas, e ela é utilizada no tratamento de inflamação dos rins e do sistema urinário. É um medicamento tradicional que é utilizado para promover a função renal, e ela é indicada também em casos de cálculos renais e retenção hídrica. Ela é contraindicada durante a gravidez ou lactação, e ele é contraindicado também em situações em que há indicação de redução de ingestão de líquidos, como doenças renais graves e doenças cardíacas. Ela não deve ser usada em casos de gastrites, por causa da presença de sais salicílicos de taninos, e também não se recomenda o uso em crianças menores de 12. Em relação aos seus princípios ativos, as partes aéreas da cavalinha, elas contêm cálcio, potássio, salicilatos, e também são ricas em ácido ascórbico, fitoesteróis, ácidos poliênicos e flavonoides. Os flavonoides e esse alto teor de potássio que são presentes nas preparações da cavalinha, elas podem contribuir justamente para os efeitos diuréticos que estão já pesquisados, assim como alguns efeitos antibacterianos. Em relação às formas farmacêuticas, por meio de planta seca, infusão ou decocção, comprimidos e extrato seco, tanto aquoso quanto hidroetanólico. Algumas doses recomendadas são o extrato seco padronizado de 2 a 2,5% de flavonoides, de 180 a 500 miligramas, 2 vezes ao dia. O extrato seco sobre a forma aquosa de 370 miligramas, 3 vezes ao dia. Algumas precauções em relação à cavalinha. Para preparações líquidas, para preparações é importante assegurar que a ingestão é adequada de líquido, exceto com chás. Os efeitos adversos foram relatadas queixas gastrointestinais leves. Já a ingestão crônica, ela pode reduzir os níveis de vitamina B1 e causar perda de potássio. Interações medicamentosas, pode ocorrer uma possível interação com o antibiótico trimetoprim, podendo levar ao aumento nas concentrações do trimetoprim no soro, acarretando efeitos adversos como erupções cutâneas, distúrbio do trato gastrointestinal e deficiência de folato. A cavalinha, na medicina popular, ela é utilizada para aumentar a eliminação da urina, a tuberculose, hemorragias nasais, pulmonares e gástricas, e também são descritos atividades farmacológicas como anti-inflamatória, antidiabética, antioxidante, antimicrobiana, antianêmica e adstringente.
E na fitoterapia do sistema musculoesquelético, tem-se a Harpagon Phyto procumbens, popularmente conhecida como garra do diabo. É utilizada na artrose, no alívio das dores articulares e fibromialgias, parte utilizada são as raízes secundárias, e pacientes com cálculos biliares grávidos e menores de 12 anos é contraindicado. Então, além de também ser contraindicado a pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico. Também não se deve utilizar em pacientes que são portadores de úlceras digestivas e com síndrome de colo irritável. Como princípio ativo, ela possui como marcador químico, que são os marcadores químicos? São substâncias para o controle, que são usadas justamente no controle de qualidade, o arpagosídeo ou os iridóis totais impressos em arpagosídeos. Forma farmacêutica são cápsulas e comprimidos gastrointestinais, tinturas e chá. Algumas doses recomendadas, o extrato seco padronizado a 5% de arpagosídeo, de 200 a 900 miligramas ao dia, e a tintura preparada a 20%, que seria esse 20%? 200 gramas de raiz para 1.000 ml de álcool, ou seja, 1 litro de álcool, administrado de 30 a 50 gotas em 150 ml de água 3 vezes ao dia, e na forma de chá, decocção em 1 xícara de chá para 200 gramas de raízes de 2 a 3 vezes ao dia. Em relação a algumas precauções de uso, dores articulares acompanhadas de edema de articulações, com eritrema ou febre, devem ser avaliados pelo profissional. A garra do diabo, ela deve ser administrada com cautela a pacientes com afecções cardiovasculares, o seu uso restrito com uso restrito a 2 semanas. Em relação aos efeitos dos adversos, podem ocorrer eventuais episódios de náusea, dor abdominal, tontura, cefaleia e algumas reações alérgicas cutâneas. Em relação a interações medicamentosas, as altas doses, elas podem interagir em tratamentos antiarrítmicos e antihipertensivos. Algumas evidências científicas, a planta medicinal, seu principal constituinte, o arpagosídeo, ele apresentou uma atividade leve e anti-inflamatória comparado a medicamentos como fenilbutazona e cortisona. Foi um estudo realizado em modelos experimentais de edema induzido em roedores. E o seu uso permite reduzir as doses de corticoides e anti-inflamatórios não esteroidais. Em relação à Salixia-alba, ela é popularmente conhecida como salgueiro ou salgueiro branco. Partes utilizadas são as cascas. Ela é indicada para tratamentos de reumatismo, além de gripe, resfriado, dores, inflamações e febres. Além de ser também um sedativo leve e adstringente. Ela é contraindicada, ele é um produto não recomendado no uso de crianças e adolescentes menores de 12 anos. Ele não é um fitoterápico que não deve ser utilizado junto a medicamentos anticoagulantes, antiácidos, corticoides e anti-inflamatórios não esteroidais, e também não se deve utilizar em pacientes com distúrbios gastrointestinais e sensíveis ao ácido salicílico, asmáticos ou com função trombocítica prejudicada. E também é contraindicado para gestantes e lactantes. Seus princípios ativos são a salicilina,
flavonoides como a apigenina, a quercetina, naringerina, rutina e isoquercetina, além dos taninos. Quanto à forma farmacêutica, ela pode ser de droga vegetal, pó até extrato seco, sendo que o extrato seco vem em cápsulas. Algumas doses recomendadas, extrato seco padronizado a 3% de salicilina, de 200 a 300 miligramas ao dia, e em tintura de 1,5 com álcool etanol 25% de 5 a 8 ml 3 vezes ao dia. Também se usa extrato fluido, na proporção de 1 para 1, com álcool etanol a 25% e de 1 a 2 ml 3 vezes ao dia. Em relação às precauções, o tratamento com esse fitoterápico, ele não deve exceder a 4 semanas. Durante o uso desse fitoterápico, não se devem ser descartados quadros de hemólise, zumbido, náuseas, vômitos e gastrite e irritação renal. Em relação aos efeitos adversos, a salicilina ela pode causar erupções cutâneas por contato, e os salicilatos que são eliminados no leite materno, eles podem causar exantemas maculares em recém-nascidos. Em relação às interações medicamentosas, se deve evitar o uso concomitante com outros medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, o ácido acetilsalicílico e estrogênios. O seu efeito nocivo na mucosa gástrica aumenta com a ingestão simultânea de álcool, barbitúricos e outros sedativos. Algumas evidências científicas a eficácia anti-inflamatória do salgueiro, resultado de ações de constituintes que atuam em conjunto. E nesse mecanismo de ação, existiria uma ação sinérgica entre flavonoides, taninos e derivados salicílicos. Outros estudos demonstram que a salicilina, ela, na sua forma natural, ela não é um inibidor direto. E o seu efeito analgésico é alcançado após a administração de 60 a 120 miligramas do extrato, que é mais fraco quando comparado com ácido acetilsalicílico e também mais lento. A administração do extrato da casca do salgueiro também mostrou benefícios no controle de sintomas articulares, cujo efeito é relacionado com a inibição da síntese de prostaglandinas pela salicilina e seus derivados. Inclusive, esses metabólitos da salicilina, eles demonstraram atividade anti-inflamatória in vitro. Esses testes, eles foram feitos com extrato seco padronizado de salicialba com 240 miligramas de salicilina. Tá. Por hoje é só. Algum questionamento, dúvida? Aí amanhã a gente vai dar continuidade com os outros fitoterápicos nos outros sistemas.
E também a gente vai falar mais um pouco da farmacologia também desses outros fitoterápicos e dos seus, bem tal qual seus ensaios clínicos e pré-clínicos. E os métodos de extração, e também sobre o controle de qualidade, que é importante falar. Amanhã começa às 9 da manhã. Alguma dúvida de hoje? Vocês já tinham assim um contato com alguns fitoterápicos? Já tiveram contato com a fitoterapia no trabalho de vocês ou com a família? Geralmente é bastante uso diário mesmo, Gleice. Então tá bom, pessoal. Aguardo vocês amanhã às 9 da manhã. Obrigada. Boa noite.